E às vezes a gente pode achar assim que a defensoria é atendimento e ajuizamento de processo, Uhum. demanda litigiosa, mas não é só isso, né, Bruna? Hum. Tem também uma outra parte aí que é mais social, mais com a comunidade? Sim, e a gente é muito cobrado nesse sentido, e tem que ser mesmo, porque do estudo para concurso a gente já vê desde o início, né, que a Lei Complementar 80 de 94, que é a nossa lei orgânica, ela bota como atuação prioritária da Defensoria Pública o extrajudicial, né? Eu acho que atualmente todo o judiciário caminha nesse sentido, né? Promotoria, né, a própria advocacia, o que a gente consegue resolver, que a gente não precisa tornar um litígio, é muito melhor, é muito mais eficiente, o judiciário está abarrotado, a gente sabe disso. Então a gente tem tanto esse esforço de fazer acordo, a gente tem uma sala só para acordos lá, inclusive já Já fizemos, fizemos. foi um prazer fazer um acordo com a doutora, porque às vezes é difícil, né? A É, cada parte às vezes não quer ceder. Então eu acho que é um lugar que a gente sabe que se eu vou fazer um acordo, eu vou estar aberta a tentar chegar ao meio termo para todo mundo sair dali. Melhor, é muito melhor um acordo do que a gente insistir num litígio que não o satisfaz. famoso, o famoso melhor um mau acordo do que uma boa demanda, né? Meu Deus, É, sim, com você certeza. tira todo aquele peso que você tem de um processo judicial, né? Resolve Uhum. com mais celeridade o problema das partes, dá a famosa a paz social que a pessoa precisa para seguir a vida É. dela, né? Eu sou muito a favor de acordo também, Bruna. Uhum. Não, Muito eu mesmo. percebo. Muito. Você tem um timing de acordo Se não muito der para bom. fazer, se não fizer acordo, pode ter certeza que a culpa não é da advogada, porque eu acho que resolve o problema das pessoas, né? Uhum, E a intenção é essa, a intenção é resolver. A gente tem um uhum. conhecimento jurídico para isso, para resolver. E ali na defensoria, quais são os públicos? Quais são os públicos que a defensoria pública atende? Então, majoritariamente é aquela visão inicial, né? Porque acho que ainda tem muito essa questão. Ah, a defensoria é um advogado para quem não pode pagar um advogado, né? Uhum. Sim, né? Mas a defensoria vai muito além disso. Até nesse próprio extra a gente faz acordo, mas além dos acordos, a gente também tem toda uma missão de eh, palestras, né, estar na comunidade, fazer às vezes parcerias, né. Também é um trabalho hoje em dia até de tutela coletiva, inclusive o doutor Rômulo da comarca de Juara, ele ingressou recentemente com uma ação civil pública com relação ao, ele fica no criminal, né. Uhum. Então para liberar o mercadinho lá do presídio que estava suspenso. Então assim a gente tem também esse trabalho ainda tímido, né, um trabalho que fica mais ainda com a promotoria, mas a gente vem tentando fortalecer a instituição nesse sentido. Então a gente tem isso que vai atender a população como um todo, então não fica aqui apenas nos grupos vulneráveis, né? É claro que o objetivo é esse. E a noção de grupo vulnerável que vai muito além de uma hipossuficiência econômica, né? Que é, claro, em geral, a gente vai fazer um filtro, sim, de demanda, né? Até 3 salários mínimos para individual ou 5 salários mínimos para renda familiar. Mas, por exemplo, na própria questão, né? Entrando aqui na pauta da nossa discussão de Aham. hoje, né? De mulher, né? Em situação de violência doméstica. A mulher em situação de violência, ela já é um grupo vulnerável por si só, enquanto mulher, independentemente de ser uma hipossuficiente econômica. E a Defensoria Pública, que tem uma missão constitucional de defesa de grupos vulneráveis, ela vai defender essa mulher. E nisso a gente não faz um filtro da mesma forma de, mas me traz aqui seu contra-cheque se essa mulher está numa Uhum. situação de violência. Até porque muitas vezes ela está numa situação de violência patrimonial, em que ela pode morar numa fazenda maravilhosa, né, e enfim, ter gado pra caramba e tal, e no final das contas ela não tem nenhum controle quanto a isso, né? E daí não tem como eu exigir dela essa comprovação, porque muitas vezes ela nem vai poder trazer. Então a gente faz esse acolhimento desses grupos vulneráveis, daqui eu posso botar criança e adolescente, pessoas em situação de rua, né? Aí aqui entra também na Uhum. questão hipossuficiente, mas comunidades tradicionais, então assim, esses recortes específicos de outros tipos de vulnerabilidade também tem esse acesso pela Defensoria Pública, né? E aí, né, nesse caso, né, de uma mulher que procura a gente, às vezes, em uma situação de violência, a gente vai fazer um acolhimento, vai fazer esse primeiro atendimento, independentemente da situação financeira dela. Depois, se eventualmente ela se reerguer, né, conseguir dali a independência dela, daí tudo bem, ela pode até seguir sem a defensoria. Mas é bom saber que a gente, assim, se você está num desses grupos de vulnerabilidade, a gente vai poder atuar em defesa, né, mesmo que eventualmente não tenha ali um patamar fixo das rendas dos nossos Que atendimentos. não tem a ver com o financeiro, né, que não Não. tem essa limitação financeira.